Você sabia que Satanás enganou 1/3 dos anjos do céu? Se você quer saber um pouco mais sobre isso, fica comigo até o final desse vídeo. Mas não se esquece, clica no botão de se inscrever, já ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e nenhum conteúdo desse canal. E já clica no botão de gostei para esse vídeo ser entregue para mais pessoas pela plataforma. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no verso 4, diz assim: a sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz para devorar o seu filho no momento em que nascesse. O dragão no livro de Apocalipse é Satanás, e as estrelas do céu, como dizem lá no capítulo 1, são todos os anjos. E a ideia é que com a cauda, ou seja, com engano, Satanás enganou 1/3 dos anjos do céu. 1/3 das estrelas, ou seja, dos anjos, caiu aqui na terra. E lá no capítulo 28 do livro de Ezequiel, no verso 14, diz assim: você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. O querubim guardião é Satanás, e ele, por meio do amplo comércio, se encheu de ira e acabou pecando. Mas o que é esse amplo comércio? E a ideia do texto é que comércio é essa conversa de você vender. Como é que Satanás, então, fez o seu comércio, que argumento ele usou e como ele enganou 1/3 dos anjos do céu? Ora, se a gente parar para pensar, Adão e Eva eram um casal relativamente jovem, afinal eles tinham acabado de ser criados. Seria teoricamente mais fácil enganá-los. Mas como Satanás enganou anjos que são tão inteligentes quanto o próprio Satanás e que conviviam com o próprio Deus? Porque uma coisa é você enganar uma pessoa que nunca viu a Deus. Outra coisa é você enganar um anjo que convivia presencialmente com Deus todos os dias. E só por aqui a gente já percebe que Satanás não tinha um argumento qualquer. E quando nós analisamos o texto bíblico com um pouco mais de profundidade, nós percebemos que a ideia de Satanás era acusar Deus de tirania, de não dar liberdade. Como, por exemplo, quando nós vamos para Gênesis capítulo 3, quando Satanás diz para Eva: olha, por que Deus não deixa você comer dessa árvore? É porque ele não quer que você seja igual a ele, ou seja, ele está privando você de ter as coisas. E quando Satanás faz essa acusação de que Deus está privando o casal de ter algo, ele está dizendo basicamente que Deus é um tirano, que Deus ele priva a gente de ter coisas e que Deus quer que tudo flua somente do seu jeito. E obviamente esse parece ser um argumento batido, afinal, se Deus fosse realmente um tirano, ele não teria colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal para o casal pecar. Se Deus fosse realmente um tirano, então ninguém teria pecado, ninguém teria caído e Deus não teria nem criado Satanás. E quando nós pensamos dessa forma, esse argumento até que tem um certo sentido, mas eu quero lembrar você que Satanás não é alguém inocente ou um anjo bobinho. Ele era o querubim da guarda ungido, e ele provavelmente era o maior dos anjos do céu. Ele sabia o que ele estava fazendo, e para ele enganar anjos, ele provavelmente usou um argumento extremamente poderoso. E qual argumento foi esse? Quando nós pensamos na liberdade, no livre-arbítrio, nós encontramos dentro do próprio texto bíblico muitas dificuldades. O que é ser livre? O que de fato é ter liberdade? Afinal, mesmo que eu possa fazer uma escolha, será que eu não estou sendo induzido, manipulado a fazer essa escolha? E se eu fui manipulado, essa escolha foi feita de maneira livre? Se os meus sentimentos foram manipulados por alguém ou por algo, será que eu fui livre de fato? E mesmo que você diga assim: olha, eu consigo fazer todas as minhas escolhas de maneira livre. E mesmo que eu não questione isso, eu posso dizer para você: olha, mesmo que as suas escolhas tenham sido feitas de forma livre, será que os seus desejos, eles vieram de maneira livre?
Quem controla os seus desejos? Quem controla as suas escolhas? Por que você deseja o que você deseja? E por que você escolhe o que você escolhe? E, obviamente, existem muitas respostas para essa pergunta, como genética ou o meio em que a gente vive, e filosoficamente a gente pode debater isso a semana inteira, ou quem sabe a vida inteira. Mas o fato é que não é fácil chegar a uma conclusão sobre o que de fato é liberdade. Quando é que nós somos livres e quando nós não somos livres. Mas apesar de esse argumento ser extremamente forte da parte de Satanás para enganar 1/3 dos anjos do céu, nós temos um outro argumento extremamente forte da parte de Deus, que se chama Jesus Cristo. Mesmo que você tenha dúvidas com relação ao caráter de Deus, com relação à sua liberdade e com relação a muitos pontos dentro do texto bíblico, e existem realmente muitos pontos difíceis dentro do texto bíblico, e mesmo que você tenha dúvidas sobre isso, você jamais vai poder duvidar que Deus realmente te ama. Apesar de existirem muitas dificuldades, a resposta para todas elas se chama Jesus Cristo. E essa resposta aconteceu numa cruz, quando Jesus morreu por você.